espelho côncavo. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo, ele incide paralelamente ao eixo em um espelho esférico côncavo, ele volta refletindo no foco principal. Então, repetindo, todo raio de luz paralelo ao eixo, raio de luz paralelo ao eixo, quando ele incide no espelho côncavo, ele volta refletindo no foco principal. E se um raio de luz passa pelo foco, vem do foco, incide no espelho côncavo, ele volta paralelamente ao eixo principal. Ou se viesse daqui, ele passa pelo foco e reflete paralelamente ao eixo principal. O contrário, ele vindo paralelamente e refletindo no foco. Quando ele vem do foco, ele faz o movimento contrário. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. Ele passa pelo centro de curvatura, bate no espelho e incide, refletindo sobre ele mesmo. Agora, todo raio de luz que incide sobre o vértice é refletido simetricamente a relação ao eixo principal. Ou seja, ele vem e incide no vértice do espelho. Ele reflete do outro lado com exatamente a mesma angulação que ele incidiu no vértice. Por exemplo, se ele bate no vértice em um ângulo de 45 graus, ele vai refletir em um ângulo também de 45 graus. Agora vamos ver o processo de formação de imagens. Se um objeto é colocado além do centro de curvatura, ele está depois do centro de curvatura, a sua imagem vai estar entre o foco e o centro de curvatura. Vamos ver como vai se formar essa imagem através da reflexão dos raios que incidiram no espelho. Olha, como eu mostrei antes, o raio que vem paralelo ao eixo, ele reflete no foco, e o raio que passa pelo eixo, pelo foco, ele incide no espelho e reflete paralelamente ao eixo principal. Aqui vai se formar a imagem do objeto colocado, aqui no encontro das duas linhas. Então, toda a imagem colocada além do centro de curvatura do espelho, todo objeto colocado além do centro de curvatura do espelho, a imagem produzida por essa situação, ela vai ser menor, invertida, real e vai se formar entre o centro de curvatura e o foco. Então, repetindo, ela vai ser menor, real, invertida e vai se formar entre o centro de curvatura e o foco. No segundo caso, o objeto é colocado em cima do centro de curvatura. Antes a gente viu que o objeto estava além do centro de curvatura, agora ele
está em cima do centro de curvatura. Pela reflexão da luz, a gente pode saber onde os dois raios de luz vão se encontrar e vai formar a imagem. Então vamos lá. Raio de luz paralela ao eixo volta refletindo no foco. E o raio que passa pelo foco volta refletindo paralelamente ao eixo. No encontro dessas duas imagens, no encontro desses dois raios de luz, a imagem vai ser formada. Então aqui, nesse caso, quando o objeto está colocado em cima do centro de curvatura, a gente pode perceber que a imagem é igual, de mesmo tamanho, porém invertida. Ela é real e a imagem é formada em cima do centro de curvatura. Então, se o objeto é colocado para frente, em cima do centro de curvatura, a sua imagem vai se formar em cima do centro de curvatura, vai ser real, invertida e igual, ou do mesmo tamanho. Aqui nesse caso, o objeto foi colocado entre o centro de curvatura e entre o foco. Pelo processo de reflexão dos raios, a gente pode ver que a imagem dele vai ser formada além do centro de curvatura. Ela vai ser invertida, maior e real. Agora, quando um objeto é colocado em cima do foco, lembrando que isso tudo é no espelho côncavo, essa imagem ela é considerada imprópria. Por quê? Quando todos os feixes aqui refletidos é paralelo, não haverá formação de imagem, sendo esta classificada como imprópria. Então, lembrando, quando o objeto é colocado em cima do foco, essa imagem é imprópria, não haverá formação de imagem. E uma observação aqui especial nesse caso, porque é o único caso onde no espelho côncavo é formada uma imagem virtual. O que é uma imagem virtual? Uma imagem dentro do espelho, que é esse caso aqui, quando o objeto é colocado entre o foco e o vértice. Um objeto é colocado entre o foco e o vértice, a gente vai ver aqui, ó, certinho igual eu expliquei antes. O raio de luz que incide paralelo ao eixo vai refletir voltando no foco. E o que incide no vértice, ele vai refletir também da mesma angulação com que ele incidiu. E o prolongamento desses raios, vai formar uma imagem direita. Por que direita? Direita é quando ela é do mesmo sentido que o objeto. Ela não é invertida. Você não vai ver a imagem de cabeça para baixo, você vai ver ela direita. Então a imagem vai ser direita, maior e virtual. Vai ser uma imagem virtual, não vai ser uma imagem real, como em todos os outros casos que a gente viu no espelho côncavo. Então, observação, porque esse é o único caso no espelho côncavo em que a imagem é virtual. Que caso é esse? Quando o objeto é colocado entre o foco e o vértice. Aí você faz a reflexão dos raios incidentes, e você vai ver que o seu prolongamento vai formar essa imagem direita,
maior e virtual. Agora, observando esses casos, a gente pode perceber que toda imagem real ela é invertida. E vimos também que quando o objeto se desloca, a imagem se desloca no sentido contrário. Por exemplo, o objeto veio para frente, a imagem dele caminhou para trás. Então, o objeto caminhou para frente e a sua imagem caminhou para trás. E a gente pode perceber também que o que está mais próximo do espelho sempre será menor. Você reparou como aqui, ó, o objeto, cada vez que ele vem para frente, ele vem diminuindo. Ele vem diminuindo e a sua imagem vai aumentando cada vez que ela vai para trás. E vice-versa. Se o objeto caminha para trás, a sua imagem caminha para frente e ela sempre vai ser menor, porque quem está mais próximo do espelho sempre será o menor. Se o objeto estiver mais próximo do espelho, ele vai ser o menor. Ou se a imagem está mais próxima do espelho, ele vai ser o menor. E vice-versa. Agora eu vou te mostrar aqui uns exemplos de formação de imagem. Por exemplo, se eu tenho um objeto além do centro de curvatura, um objeto além do centro de curvatura, como vai ser a sua imagem? A gente vai ver agora, com o que a gente aprendeu antes, né, nos processos de reflexão dos raios. A gente sabe que se um raio vem paralelo ao eixo, né, um raio vem paralelo ao eixo, ele vai voltar refletindo no foco. Vai voltar refletindo no foco. E um raio que passa pelo foco, ele vai voltar refletindo paralelamente ao eixo. No encontro desses dois raios é onde vai se formar a imagem. Essa imagem vai ser menor, vai ser invertida, porque toda a imagem real é invertida, e ela vai se formar entre o centro de curvatura e o foco. Agora, se eu tenho aqui um objeto colocado entre o centro de curvatura e o foco, a gente faz o processo de reflexão dos raios aqui. Todo raio paralelo ao eixo reflete no foco. E todo raio que passa pelo foco reflete paralelo ao eixo. No encontro desses dois raios, onde vai estar formada a imagem. Então, se nós temos aqui uma imagem AB,
um objeto AB, a imagem aqui vai ser A, B. Ao contrário, ela vai ser uma imagem real invertida, porque toda imagem real é invertida, e ela vai ser maior do que o objeto, porque quem está mais próximo do espelho é sempre menor. Aqui nós temos uma imagem AB, um objeto AB em cima do foco. A gente viu que toda imagem, todo objeto que está situado em cima do foco, a imagem dele vai ser imprópria. Por quê? Vamos ver. Rádio luz paralelo. Reflete no foco. Rádio luz que incide no vértice. Ele volta refletindo no mesmo sentido, com o mesmo grau de angulação que ele incidiu no vértice, ele vai refletir desse outro lado. Por exemplo, isso aqui ele bateu no vértice em uma angulação de 60 graus, ele vai voltar refletindo também nesse mesmo grau de angulação. Então, como esses dois raios são paralelos, eles nunca vão se encontrar. Por isso, nunca vai ter formação de imagem. A imagem só se forma quando os dois raios se encontram. Por isso que quando o objeto está em cima do foco, a imagem é imprópria, porque não existe imagem. E esse foi o caso que eu pedi mais atenção, porque é o único caso onde no espelho côncavo a gente vai ter uma imagem virtual. E lembrando que toda imagem virtual ela é direita, ela não é invertida. Então vamos ver a formação dessa imagem. A imagem paralela ao eixo, o raio de luz paralelo ao eixo, reflete sempre no foco. E os raios que incidem no vértice reflete com a mesma angulação do outro lado. Agora, a imagem vai se formar através dos prolongamentos desses dois raios. Onde esses dois raios se encontram, é que vai se formar a imagem lá dentro do espelho. Essa é a parte de fora do espelho, onde a luz bate. Essa é a parte de dentro. Então aqui vai se formar uma imagem direita, porque ela não é invertida. E toda a imagem virtual é o contrário da imagem real. Se toda a imagem real ela é invertida, toda a imagem virtual ela vai ser direita. E aqui, ó, quem está mais próximo do espelho sempre vai ser menor. O objeto está mais próximo do espelho, a imagem dele vai ser maior que ele. O objeto mais próximo do espelho, objeto pequeno, imagem dele maior. Viu? Fácil. Essa foi a explicação de espelho côncavo. Espero que tenha ajudado. Beijo.